Olá você, eu vou comentar aqui uma notícia internacional que não está alheia aos problemas de Portugal, pelo contrário. É uma notícia muito próxima, é uma notícia vizinha, notícia do lado, que implica em muito a compreensão do que é que está acontecendo em Portugal. Eu, quando tomei conhecimento disso, eu fiquei bastante impressionado com a capacidade dessas pessoas em trabalharem com afinco, em trabalharem aguerridas nessa batalha pela destruição do continente europeu. E não há outra colocação a ser feita sobre esse assunto, não há outra hipótese em matéria de manchete para que se destaque com precisão o que é que realmente está a acontecer na União Europeia. É um projeto, como sempre digo, um projeto macabro, é um plano macabro que está em andamento. E eu vou trazer notícias para você do nosso país vizinho aqui, da Espanha, que já sofre há bastante tempo, de maneira muito forte com essa questão migratória. E essa última aqui foi de deixar o queixo caído, né? Olha só, imigração Espanha, regularização de 300 mil imigrantes por ano. Isso aqui é 300 mil por ano. Que loucura isso, que loucura isso. Vamos lá. Espanha vai regularizar perto de 1 milhão de imigrantes nos próximos 3 anos. O governo alterou a lei dos estrangeiros para que o processo de obtenção de visto de trabalho ou de residência seja reduzido para apenas 2 anos de permanência no país. A pergunta que eu faço é a seguinte: essa gente está interessada em defender, eu estou falando agora da Espanha, esse pessoal lá, o senhor Pedro Sánchez, né, que é o presidente do governo espanhol, essa figura aí que aparece no ecrã, na tela, esse senhor, ele tem algum interesse em defender os interesses espanhóis? Eu penso que não. Eu penso que não. Da mesma forma, a sua ministra da Inclusão, Segurança Social e Migrações, a dona Elma Sais, ou Sais, não sei exatamente como é que se pronuncia o nome dela, essa senhora também não fica para trás, né? O integrante do Partido Socialista Operário Espanhol, veja você que o socialismo está em todas, né? Em todo o processo de degradação da sociedade, o socialismo está ali. Então, o senhor Pedro Sánchez, esse socialista declarado, progressista, aberto, que vem ao longo desses anos, desde 2018, entregando a nação espanhola aos interesses do globalismo. Eu vou ter que, olha pessoal, vou ter que segurar as ondas aqui e determinadas palavras, se eu não deixar de pronunciar, o canal vai abaixo. Os meus 2 últimos vídeos foram restringidos pelo YouTube, porque o assunto aqui tratado confronta com os interesses dos globalistas. Então, tem gente que não acredita nisso, mas tem palavras aqui que são mágicas, né? É uma magia do mal. Então, se eu não tiver o devido cuidado de não dizê-las, eu crio problemas para o canal, que perde alcance. É a política progressista, essa política do mal que trabalha de mãos dadas com a comunicação social, com as principais redes sociais, né? Mas vamos voltar aqui à questão aqui da Espanha, né? Essa senhora aqui, ministra da Inclusão, Segurança Social e Migrações do governo espanhol. Essa senhora que defende causas, como eu já disse, progressistas, causas de inclusão de minorias, causas de racismo, de xenofobia, coisa tal. E é aquela temática de sempre da pauta esquerdista. Eles não se incomodam com as maiorias, né, esmagadoras da população. O negócio deles é colocar a maioria sempre em detrimento, em privilégio, sempre das minorias, né? Por conta disso,
a sociedade vai abaixo, o país vai abaixo e tudo vai abaixo por conta dessas políticas de extrema esquerda que eu, nomeadamente, considero, para além de uma psicopatia, porque todo esquerdista, desculpa se isso é forte, mas eu preciso dizer que o esquerdismo é para além de uma psicopatia, exatamente, é isso mesmo, não há outra forma de traduzir isso aí. É também um problema metafísico, um problema espiritual, acredite você ou não. Todo esquerdista ele tem um problema psicopático ou um problema espiritual, mas são pessoas completamente alienadas, alheias à realidade, aquilo que é consubstancialmente lógico, e eles abraçam aberrações, coisas bizarras, coisas bizonhas, né? E causas que em nada dizem respeito ao interesse da maioria esmagadora da população. Mas talvez você pergunte, Lael, o que tem a ver então você trazer à tona aí esse assunto da Espanha? E onde é que você quer chegar com Portugal? Bom, para começar, isso aqui está dentro da pauta dos senhores do mundo. Os homens que controlam o mundo, né? Os homens que se acham donos do mundo. Isso está na pauta deles, esse controle em todos os aspectos, né? A União Europeia também está entregue nas mãos desses homens, né? E eles colocam à frente dos principais cargos pessoas, né, que compõem esse jogo, que compõem esse tabuleiro de jogo muito estranho, né? Eles colocam pessoas, né, escolhidas a dedo. E você sabe que o que eu estou dizendo aqui tem tudo a ver com a nossa realidade. A gente percebe nitidamente que quem ali assume comandos são pessoas que nem deveriam estar lá, mas estão porque o sistema, como eu sempre digo, é bruto, ele consegue colocar essas pessoas nessa situação de comando na tentativa e muitas vezes no sucesso, né, de dominação, e assim vai a coisa. Mas só para ilustrar essa questão aqui da Espanha, assista comigo essa reportagem da RTP sobre essa questão migratória. Como tantos outros indocumentados, veio para a Espanha em busca de uma vida melhor. É das Honduras e chegou há 3 meses. ¿Y qué estás haciendo ahora mismo? Pues buscando trabajo. Buscando trabajo. ¿Y no tienes papeles? No, no tengo papeles. ¿Y has trabajado ya? Sí, trabajé mes y medio. Com o novo regulamento de estrangeiros, vai precisar de viver 2 anos em Espanha e não 3, para ver a sua situação legalizada. Hemos estimado que con esta reforma puedan regularizarse de media la situación 300.000 personas al año durante los próximos 3 años. A imigração é uma necessidade para o tecido económico e social espanhol e também uma fonte de receitas. Agora você perceba bem, né? Eles querem 300 mil por ano. Isso aí são os que eles pretendem legalizar, porque os ilegais continuarão à vontade. A Espanha é um dos países que mais sofre com a imigração ilegal, com invasões, né? E vamos entrar no contexto português. Portugal, eu disse no vídeo de ontem, que acabou com o CEF e implantou a AIMA, que é a Agência para a Integração, Migração e Asilos. Na Espanha, é o Ministério de Inclusão, Segurança Social. Olha, está tudo no mesmo pacote. Perceba você que eles trabalham em comum acordo. E esses órgãos que são colocados à frente para resolver a questão migratória, eles não são para proteger a população nativa. Eles são para proteger aqueles que chegam, porque o projeto deles é de substituição da população. Agora nós entramos no tema principal desse vídeo. Substituição da população europeia. E a Europa está a sucumbir com a implementação desse plano, que é um plano antinacionalista, antipatriótico, um plano antifamiliar, é um plano que joga por terra e coloca em degradação tradições, culturas, princípios, hábitos, costumes, joga tudo por terra. Eu vou trazer aqui alguns dados para você acompanhar comigo qual é a situação hoje da Europa e também em Portugal, para que nós chegamos a um consenso sobre o que é que está por trás de toda essa situação descontrolada, né?
Em 2023, a União Europeia registrou aproximadamente 3.665.000 nascimentos, o número mais baixo da última década. Olha que loucura isso, em 27 países nós tivemos menos de 4 milhões de nascimentos no ano de 2023, o mais baixo da última década. Os europeus não estão a ter filhos, né? As famílias não estão a procriar. Especialistas atribuem essa queda a fatores como preocupações com as mudanças climáticas, a pandemia e o aumento da inflação. Conversa, né? Em Portugal, especificamente, houve um aumento no número de nascimentos, totalizando 85.764 em 2023, um acréscimo de 2.328 em relação ao ano anterior. Nós vamos esmiuçar um pouco mais a questão de Portugal. No contexto mais amplo da Europa, que inclui países além da União Europeia, estimativas indicam cerca de 6.337.695 nascimentos em 2023. Olha, isso é muito pouco. Isso não é nada diante de uma população tão grande. E nós vamos colocar aqui também no contexto a questão da migração, né? Vamos colocar aqui a questão de Portugal, né? Em 2023, Portugal registrou 85.699 nascimentos de mães residentes no país. Desses, 18.734 bebês, aproximadamente 21,9%, são filhos de mães estrangeiras. Este número representa um aumento em relação a 2022, quando 16,7% dos nascimentos foram de mães estrangeiras. Agora saltou para praticamente 22%. Eu estou a falar de 2023, isso aqui não é 2024, que já está no fim, né? Certamente que piorou ainda mais, né? Este aumento na proporção de nascimentos de mães estrangeiras reflete mudanças demográficas em Portugal, incluindo o crescimento da população imigrante e a sua contribuição para a natalidade no país. De acordo com essa observação aqui, é um contributo que é dado para pessoas de fora que chegam no país, né? Vamos falar aqui nomeadamente sobre Lisboa, que é a cidade que mais sofre com a imigração em Portugal. Em 2023, no município de Lisboa, 40,2% dos nascimentos foram de mães com naturalidade estrangeira. 40,2%. Totalizando 2.270 bebês de um total de 5.646. Este número representa um aumento significativo em relação a anos anteriores, refletindo as mudanças demográficas na região. Além disso, na maternidade Alfredo da Costa, uma das principais unidades de saúde de Lisboa, 43% dos partos realizados em 2023 foram de mães estrangeiras. Pessoal, o negócio é o seguinte, nós chegamos aqui ao ponto que eu queria chegar. A Europa está em colapso de natalidade. Cada ano que passa, há menos casamentos, e esses casamentos são mais tardes, e desses casamentos, cada vez mais, menos famílias obtêm filhos. É uma coisa tão estranha e tão séria, porque a impressão que se tem é que o filho não é mais uma dádiva, o filho é um fardo. E, infelizmente, o europeu incorporou aí essa mentalidade de não ter filhos por conta de vários fatores, como viajar, dedicar a vida profissional, e a família colocada em último plano. Ter filhos, então, nem se fala. Por conta disso, cada ano que passa, a população europeia não avança como deveria, por ordem cronológica e percentual, no crescimento da sua população. Em contrapartida, esse pessoal aí da esquerdalha, que implementa essa agenda globalista, aproveita-se, como podem, abrindo porteiras por todos os lados, como o caso da vizinha Espanha, agora documentalmente admitindo que a partir de agora serão legalizados 300 mil imigrantes por ano, no final de 3 anos aí, quase 1 milhão, como se na Espanha também não tivesse pessoas suficientes para poder complementar papéis em cargos de trabalho, em questões profissionais. Tudo isso faz parte do pacote dessas pessoas
em darem cabo do continente europeu. Eles são muito bem lá representados, com o tipo de gente que eu já apresentei aqui, né? Portugal, nomeadamente, muito bem representado nesse momento com essa figura aqui. Com essa figura aqui, ó. Essa figura aqui segue essa mesma cartilha. Essa figura aqui presta continência. Essa figura aqui presta obediência aos controladores do mundo, aos homens que estabelecem os seus tentáculos, e esse homem aqui é um dos tentáculos dessa ordem em Portugal. Esse homem vem cumprindo todos os requisitos que eles impõem para a destruição do continente europeu. Lógico, Portugal faz parte, e a destruição também de Portugal. E eu falo sobre a substituição da população, porque não haverá outro resultado que não este. Ou você pensa que, se a cada ano que passa os europeus têm menos filhos, os portugueses têm menos filhos, e as portas são abertas. Ontem eu divulguei a questão aí do apelo do governo para a chegada aí de milhares de novos imigrantes para compor plataformas de trabalho, como se em Portugal não já houvesse pessoas suficientes. Isso é tudo desculpa. O projeto deles parece surreal, mas não é. Escuta o que eu estou a falar para você. Escuta. Parece surreal. Talvez você olhe para mim e diga, mas o que esse cara está a dizer? Como assim? Vão substituir a população europeia. Estão a substituir a população europeia. Esses números que eu trouxe para você aqui de Lisboa são estarrecedores. A maternidade Alfredo da Costa, em 2023, 43% dos partos realizados foram de mães estrangeiras. Apenas 57% de mães portuguesas. O que é isso? Se isso não é substituição da população, o que é isso? Se a cada dia que passa nós percebemos as facilitações, as implementações para que novas pessoas cheguem a Portugal, o que tem dentro do país não chega, nunca basta, precisa de mais e mais. Os jovens a ir embora, a deixar o país, porque, já abordei em outros vídeos, não são valorizados como deveriam. Os profissionais que ainda estão aí na luta, na tentativa, a maioria também não são valorizados como deveriam. E também tem um contributo muito grande de empresários portugueses, verdade seja dita, de empresários portugueses, de industriais portugueses, que não nutrem amor à pátria, que não têm nenhum sentimento nobre de amor à sua nação, à sua terra, que fazem o jogo sujo de preferir mão de obra estrangeira, porque podem pagar muito menos, economizar muito dinheiro, porque a ganância desenfreada desses homens, e agora eu falo de portugueses mesmo, a ganância desenfreada desses homens poderosos da indústria e do comércio faz com que eles pequem contra a nação portuguesa, um pecado mortal que é favorecer essa substituição populacional. Já são 2 vídeos que eu faço e eles são restringidos pelo YouTube por conta da temática, por conta do assunto que aqui eu abordo. Se eu tivesse aqui a contar historinhas engraçadas, se eu tivesse aqui a dar receitas de bolos, receitas de pães, de comidas, se eu tivesse aqui a mostrar locais turísticos, estava tudo bem. Aliás, é isso que essa plataforma quer. Essa plataforma também não tem interesse nenhum que verdades sejam aqui ditas e verdades que contrariem o que eles querem implantar. A agenda nefasta deles tem que ser concluída. E pessoas que atrapalham não interessa. Então, a dificuldade é muita para que a gente consiga fazer um canal crescer quando a gente abre a boca e diz coisas sem papas na língua. É muito complicado. Por isso eu vou pedir a você aqui agora, não encerrei o vídeo ainda, mas eu peço por gentileza, dá um like no vídeo, fica um pouco mais aí, dá um like no vídeo, compartilha com amigos e me ajuda no canal com a sua subscrição, não custa nada. Não custa nada. Mas eu tenho colocado a minha cara na reta para descer o cacete quando tem que descer e contra quem tem que descer.
enquanto há pelo menos liberdade de expressão nesse país. Essa aqui é a cara dessa agenda globalista na Espanha. Essas são as caras. E essa aqui é a cara do senhor que vem cumprindo essa agenda em Portugal. Agenda da desgraça, da troca da população. Porque o resultado disso, não a tão longo prazo, a médio prazo, vamos dizer assim, vai ser o fim de todas as tradições portuguesas. Exatamente. Vai ser o fim dos costumes lusitanos. Vai ser o fim, do folclore português, dos hábitos portugueses, porque, nomeadamente Lisboa, já não é mais aquela Lisboa dos lisboetas, já não é mais. Quem vive em Lisboa sabe muito bem disso. Já há algum tempo é a cidade de toda a gente. Isso vai se espalhando por todo o país. Isto vai contaminando todo o país. Há alguém que diz, mas esse problema da natalidade que tu disseste aí é um problema que está restrito a Lisboa. Os números no resto do país não são iguais ao de Lisboa. Escuta o que eu vou lhe dizer. Lisboa é a capital de Portugal, é a cidade mais importante no contexto sociopolítico. Depois o Porto, depois Braga. Essas cidades todas serão, da mesma forma como Lisboa, atingidas por essa questão. Portugal inteiro. Não sobrará uma cidade sequer, nem uma aldeia sequer. Há bem pouco tempo eu estava a conversar com uma pessoa e ele disse-me o seguinte: olha, Lael, se você quer hoje em Portugal um lugar para você levar uma vida tranquila e longe dessas movimentações migratórias e tal, vá para o Alentejo. Lá você vai encontrar cidades lá que é provável que você não encontre um imigrante sequer. Pois é, isso foi há bem pouco tempo, já não é mais assim. Se tem alguém aqui do Alentejo que me assiste, por favor, manifeste-se e diga se você já não vê aí nas ruas um tanto enorme de pessoas que você nunca imaginou encontrar nas ruas e só está a aumentar. Por quê? Porque o nosso governo, eu vou colocar a cara dele de novo aqui. Sou obrigado. A cara do nosso governo está aqui. A cara do nosso governo está aqui. É a cara de uma não responsabilidade com a nação portuguesa e é a cara de um comprometimento com uma agenda nefasta que quer destruir a Europa. E Portugal faz parte da Europa. Portugal também será destruído. E está em processo de degradação e destruição. E é muito lamentável que eu tenha que dizer isso aqui nesse canal. Muito lamentável. Entretanto, está aqui um imigrante brasileiro, sim, mas português naturalizado, com todos os direitos de um cidadão, que passou pelos processos legais para que tivesse direito à nacionalidade, com um filho nascido nessa nação, mas para além dos papéis, dos documentos, está aqui uma figura que ama essa nação, comprometido com a questão sentimental lusitana e não quer ver Portugal descer para o ralo. Eu não quero isso. Não desejo isso. Isso me incomoda imenso, sobremaneira. E se você sofre como eu, ao assistir a degradação de Portugal, por gentileza, ajude-me a levar essa mensagem ao máximo de pessoas possível. Estão a substituir a população europeia. E o mesmo está a ser praticado em Portugal. Quem está atento, quem está desperto, sabe o que eu estou a falar. Estão também no processo de substituição da população lusitana. Só vão conseguir se você deixar. Só vão conseguir se eu deixar. Porque o projeto deles está em andamento. Mas nós temos carta na manga. Nós temos. Nós temos essa marca aqui, ó, essa marca. Olha, essa logo. Nós temos essa logo. É uma carta na manga que nós temos. Eles não contavam com isso. E é por isso que eles odeiam tanto essa logomarca aqui, ó. Nós temos essa figura aqui, ó. Essa figura que para eles transformou-se numa assombração. Num bicho-papão. Essa figura aqui é sombra. Tira o sono deles. Nós vamos trabalhar juntos em prol dessa marca e em prol
dessa figura que representa o nacionalismo, o patriotismo e a família lusitana. Eu sou o Lael Santos e conto com você no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.